Fala Mishnah, Daf Yud Gimel, página 13 de Makot. Ve'eilu hen halokim, esses são os que têm a punição, o castigo por chibatadas, que levam chicotadas, malkut. Enfim, a Masechet chama Makot, e significa, enfim, situações que o castigo seria chicotadas. Então, aqui a Mishnah nos fala, Ve'elu hen halokin, esses são os que têm como castigo makot, malkut, chicotadas, chibatadas, rabá alachoto, aquele que tem relação com a sua irmã. E a gente estudou, tanto faz se é irmã por parte de pai ou por parte de mãe, ou se é pelos dois lados. Ve'alachota vive, e a irmã do seu pai, então a irmã, como a gente falou, né, esse é um dos que foi proibido para o povo judeu naquela situação. Enfim, quando Deus proibiu para o povo judeu as arayot, então antes era permitido, até interessante, tinha algumas, a gente falou, bom, a gente já falou, a tia, a irmã do pai, que antes era permitido, enfim, para o povo judeu ficou proibido. E existe malkut, ve'alachotimo, e a irmã da mãe, então tanto se é tia por parte de pai quanto se é tia por parte de mãe. Ve'alachotisto, e a irmã da esposa, a chotisto na realidade também era permitido. A chotisto, a irmã da esposa, era permitido antes e também ficou uma proibição, né? Enfim, ve'al eshet achiv, e a esposa do irmão também proibido. Ve'al eshet achi aviv, e a esposa do seu tio, ou seja, a esposa do irmão do seu pai. Então a esposa do seu tio, a sua tia, enfim, mas a sua tia por parte que seu tio é casado com ela também é proibido. Ve'al hanida, e assim também sobre a nida, uma mulher que ela se encontra nida, que ela está menstruada, também haveria a punição de malkut, tem a punição de chicotadas. E na realidade que nestes casos, se a pessoa comete esta transgressão, além de malkut, além de haver chicotadas, vai haver também karet. Ou seja, não é somente, são situações que envolvem não somente a punição de chicotadas, mas também envolve karet. Karet seria que a pessoa ela, em geral, significa a pessoa ela venha morrer antes dos 60 anos. Deus nos livre, enfim. A pessoa ela tem uma desconexão, desligamento do Criador. Hashem fala, Veicharati, eu vou separar ele, enfim, desligar ele do povo judeu e de mim. E na prática, isso aqui se manifesta que a pessoa venha a falecer antes dos 60. Tem um outro que se chama Chiyuv Mitah Bidei Shamayim. Chiyuv Mitah Bidei Shamayim, que é a morte pelos céus. A morte pelos céus, aí a pessoa vem a falecer antes dos 70. Tem quando é pena capital e aí é feito através do Beidin aqui embaixo. Quando é pena capital é feito através do Beidin aqui embaixo, do tribunal aqui embaixo. Mas, e aí obviamente é logo na hora. Mas quando se trata dessas punições, enfim, desse tipo de castigo, que não tem pena capital aqui embaixo, não tem pena de morte aqui no tribunal, para todos esses que a gente acabou de falar, relação com a irmã, relação com a tia, relação com a cunhada, irmã da esposa, ou com a cunhada, esposa do irmão, ou com a tia, esposa do pai, esposa do irmão do pai, ou com a nidá, com a mulher menstruada. Todos esses casos não tem pena capital, mas tem careta. E careta, então, seria que a pessoa acaba vindo a falecer antes dos 60, e Chiyuv Mitah Bidei Shamayim, quando se trata de uma morte, mas pelas mãos dos céus, aí antes dos 70 a pessoa vem a falecer. Por isso na realidade, o Talmud conta que Rabi Yosef, quando ele atingiu a idade de 60 anos, ele fez uma festa. Por que ele fez uma festa? Porque ele falou, significa que eu não tenho careta. Ele conseguiu alcançar os 60, atingiu os 60 anos, significa que eu não tenho careta. E 70 anos significa que a pessoa conseguiu alcançar, que ela não tem Chiyuv Mitah Bidei Shamayim. Porque senão se ela tivesse careta, ela viria falecer antes dos 60, e se não fosse careta, e se fosse Chiyuv Mitah Bidei Shamayim, se ela tivesse, ela viria falecer antes dos 70. Então, por isso, no 60 é uma festa
ele fazia uma festa por causa que ele agradecia, enfim, que ele agradeceu que ele não tinha careta. E depois dos 70, então também tem essa ideia que a pessoa não tem Mitzvah B'dei Shamayim. Mas aqui o que nós estamos falando, então, que nestas situações, pelo menos além de envolver a punição de pena de chibatadas, também vai envolver o karet, esse desligamento do Criador. A pergunta vai ser, a Gemara também ela vai discutir, será que a pessoa vai receber as duas punições pelos dois? Será que a pessoa vai receber as duas punições? Ou seja, ela está fazendo uma verais, ela está fazendo uma proibição. Será que ela vai receber tanto chicotadas e também caret? Ou será que é um dos dois? Ou caret é pior do que chicotadas? Chicotadas, recebeu, você está livre. Vinikla achicha leinecha. O versículo fala, o seu irmão será chicoteado perante você, interpreta nossos sábios, que já que ele já foi chicoteado, ele é teu irmão. Então ele volta a ser 100% teu irmão. Uma vez que ele foi chicoteado, o judaísmo, né, a gente percebe essa ideia de você castigar a pessoa de uma vez e depois ela volta a não ficar, enfim, vamos falar assim, a prisão, enfim, meio que a pessoa, ela acaba, Deus nos livre, ficando pro resto da vida dessa maneira, as pessoas olhando mal para ela, as pessoas olhando de maneira equivocada. Não, recebe a punição agora, chicotadas, e que já que ele foi chicoteado, ele agora de volta se tornou o seu irmão 100%, enfim, se apagou totalmente aquilo que ele fez, uma vez que ele foi chicoteado. Ele volta a ser seu irmão 100%. Agora, com relação, né, não deve olhar aquilo que ele havia feito, uma vez que ele já recebeu a punição. Então, por isso, enfim, o judaísmo tem muito essa ideia de não ficar fazendo a pessoa, enfim, porque a pessoa, quando você coloca sobre ela, né, você foi uma pessoa que fez tal pecado, e ela vai ficar com isso para a vida toda, enfim, ela não vai conseguir nunca sair disso. Enfim, isso vai trazer para ela uma situação muito difícil. Então, ela recebe o castigo e acabou. É considerado como se ela não foi, ela recebeu a punição, e a gente, então, ela tem que se olhar ela mesma, os outros olharem ela, como na verdade ela é uma pessoa, enfim, nova, enfim, que ela já recebeu, ela agora 100%, tá tudo certo, 100% caixa. Acho que é por isso que quando o Rabino Kaplan ele ensinava aqui no livro das mitzvot, que a pior coisa é quando a pessoa fica presa. Prisão perpétua, porque eu acho que ele serviu o exército, alguma coisa assim, polícia, foi policial, foi alguma coisa assim. E ele falou que era uma das piores coisas, porque acho que não tem como a pessoa seguir, né? Ela fica presa. Ela fica presa no sentido também de ela não poder crescer, ela não poder sair daquela... Isso. Ela... Faz sentido. Sim, ela não tem... Inclusive, ele faz... Agora teve o Yortzeit dele. Enfim, ele foi uma grande pessoa, né? Vamos ver quando foi o Yortzeit dele. O Yortzeit dele foi... Foi em 14 de Shvat. 14 de Shvat não foi segunda-feira, certo? Segunda-feira, não, domingo. Sobre domingo. E, enfim, ele foi um grande homem, né? Uma pessoa que de uma capacidade incrível, né? Sim. Ele veio a falecer muito cedo, né? Infelizmente. Veio a falecer já. Vamos ver se ele já tinha 40 anos. Vamos ver se ele nasceu em 34 e faleceu em 83. Então, bom. Então, tinha 49. Mas enfim, foi um autor de vários livros, né? Enfim, tinha um conhecimento tanto em medicina, em Kabbalah, em física, né? Física, Kabbalah era uma pessoa, enfim, realmente de um conhecimento. Infelizmente, enfim, veio falecer cedo, mas pelo menos ele escreveu bastante. Baruch Hashem pôde
durante a sua vida que ele esteve aqui, ele realmente ele promulgou bastante, difundiu bastante todas as ideias, enfim, do judaísmo, da Kabbalah. Então realmente é uma pessoa. E aí o que você estava falando aqui? Ele falou sobre essa ideia da prisão. Sim. Com relação à ideia da prisão, ele falou que era uma coisa horrível. Sim, ele falou da prisão geral ou não, de ficar preso tipo, certo. Perpétua, né? Prisão perpétua. Tá bom. Especificamente perpétua, ele falou? Ou especialmente perpétua. Tá bom. Sim, em geral, o Rebbe explica, né, enfim, na Sechot, que a prisão teria esse lado negativo, porque a pessoa, ela, na verdade, não é que você vai lá, castiga ela e ela volta a ser... Você coloca sobre ela porque ela é um prisioneiro. Então, isso, na verdade, vai fazendo com que você meio que coloca sobre a pessoa uma identidade, que ela é um prisioneiro, uma identidade ruim, ela talvez não consegue acabar progredindo. Enfim, ela fica só lá parada, fica lá sem conseguir evoluir, fica lá sem conseguir poder, se ela recebesse chicotadas e pronto, acabou, ela agora pode voltar a crescer, pode voltar a fazer as coisas, mas agora que ela está na prisão, enfim, ela simplesmente fica sem poder fazer nada, e é o oposto do ser humano. O ser humano veio para fazer, para se empenhar, não para ficar sem fazer nada. Então, enfim, isso iria contra toda a ideia do ser humano, você deixar ele preso sem fazer nada, enfim, contra a ideia do ser humano que é ele crescer, ele fazer algo. A verdade é que a verdade é que assim, que se o ser humano o preso também pode fazer coisas na própria prisão, enfim, né, hoje em dia já tem essa possibilidade, enfim, da pessoa ela ter, como se chama? Quando a pessoa ela faz progressão de pena? Ou coisas sociais na própria prisão. Ah, sim. Trabalhar, certo? né? Trabalhar, exatamente, trabalhar na própria prisão. Então talvez também, de alguma forma, pelo menos você está dando algum trabalho, então o ser humano não está parado. Sim. Mas deixar o ser humano preso sem trabalhar, enfim, simplesmente prender ele não poder exercer nada, nem mesmo que seja na prisão onde ele está, então isso já teria um efeito muito negativo ao ser humano. Uhum. Certo. E voltando para o nosso caso, na Torá justamente a gente encontra o caso da prisão mais ou menos, né, enfim, com relação a essa situação do Irmiklat, na realidade. É alguém que matou uma pessoa. Nossa, eu tava pensando nisso aí. Porque aconteceu na Israel sem querer do soldado que matou o outro. Tudo bem. Hoje em dia não tem, sério, verdade. E aí a esposa dele veio a público para falar que ela veio a público e eles eram recém-casados, né? Tipo, não tinha muito tempo, mas ela amava muito. O amava muito e queria constituir família e tudo mais, queria que ele voltasse logo. E ela falou que não queria que ficassem julgando o rapaz que deu o tiro, porque ela tem certeza que se fosse o marido dela que tivesse acontecido, ela ia gostar muito que as pessoas apoiassem para que ele seguisse em frente. Porque ela conhecia bem a índole do marido. Então, dessa forma, ela perdoava e queria que os outros perdoassem também. E não ficassem fazendo julgamento acerca do que aconteceu, porque foi um acidente. Certo. Foi um acidente. Foi sem querer ou foi... Foi sem querer. Mas assim, Tinha foi honesto. Ou seja, foi 100% um imprevisto ou foi, na verdade, sem querer? Em outras palavras, existiu, então, vamos falar assim, alguma negligência da parte dele, por assim dizer, e obviamente não foi com intenção, sem dúvida, mas a shogeg não é considerado honesto. Honesto é quando é imprevisto, não estava, enfim, não tinha como... Vamos falar, sabe aquela situação que aconteceu com o cara que deu um tiro em Hollywood, né, e acabou matando? Que tinha uma bala, né, e não era para ter a bala. Exatamente. Então, teoricamente, uma situação dessas que não era para ter a bala é honesto. Era uma questão de vida ou morte, porque havia, na verdade, na região que eles estão, porque ainda estão lá, está tendo uma série de infiltrações e de ataques com molotov e tudo mais. Certo. Então, surgiu uma informação de que alguém tinha invadido. Então, uns foram por um lado, os dois capitães foram por um lado e a outra equipe foi por outro. E aí, procurando, veio de um lado, veio do outro, e eles acharam que era o outro, mandou render. Ele se rendeu, aconteceu alguma coisa naquele meio de conflito, os dois mandaram render, e aí foi fogo amigo, aí deu um tiro e matou.
Não, então, na verdade, assim, numa situação dessas, na verdade, não é honest, porque na verdade, ele estava fazendo aquilo que estavam pedindo para ele. Enfim, ele não é... Shogeg seria se, na verdade, ele estava, de repente, né, mexendo deixou a arma aberta, vamos falar assim. Ele estava com a arma. Sim, mas eu falando... Sim, isso eu sei, mas aqui na situação, ele achou que realmente era o inimigo dele, então ele fez tudo correto. Enfim, ele estava 100% correto naquilo como ele estava agindo. Enfim, ele estava enganado porque alguém passou uma informação errada. Mas não que teve alguma culpa dele. E também quando tem esse tipo de ataque terrorista, não dá para... Eles não confiam 100% quando a pessoa está com a arma de que ela não vai atacar. Certo, claro. Então mesmo que ele tenha se deitado e rendido, então Sim. no excesso daquela escuridão, porque estava tudo escuro, acabou que aconteceu a tragédia. Certo. Já que a gente... Eu vou pegar aqui na Gemara... Então... Só quero saber... Eu quero encontrar só o caso na Gemara, enfim, que fala sobre essa situação, enfim, que a pessoa ela acabou matando, mas enfim, foi uma situação que ela não estava no controle. Aqui a Gemara trata sobre um Shliach Beidin. Então, o Shliach Beidin, ele era aquele que era o carrasco, se chama? Mas aqui no caso o carrasco para dar chicotadas. Ele era o responsável, ele era o Shaliach Beidin, o emissário do Beidin, para fazer na prática, para dar as chicotadas. E o que aconteceu é que ele estava dando chicotadas e de repente ele acabou matando a pessoa que estava